No início da década de 90, um menino foi brutalmente assassinado no Paraná. A criança foi sequestrada, torturada e ainda teve o coração arrancado. A criança era o menino Evandro Caetano, de 6 anos. Na época em que a atrocidade ocorreu, muitos classificaram o caso como uma execução de ritual de magia negra. Porém, o caso passou a ser mais conhecido como as Bruxas de Guaratuba. Esse é o caso do menino Evandro, que foi sequestrado, como eu disse anteriormente, torturado e morto em Guaratuba, na cidade litorânea do Paraná. E você que está ouvindo o nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, seu feedback, que é muito importante. Fala aí de qual parte do Brasil e do mundo que você ouve os nossos conteúdos. Amigos, lembrando que os nossos conteúdos não mais vão completos aqui no YouTube. Quer ouvir esse conteúdo na íntegra? Clica aqui no link anexo a esse conteúdo para que você possa ouvir o episódio na íntegra, totalmente sem cortes. Eu sou o Márcio. E eu sou Yara Salles. E nós vamos juntos trazer para você informações sobre esse caso macabro. Vem com a gente. O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. O ano era 1992. Esse ano seria um ano de profunda tristeza para a família do menino Evandro Caetano. O garoto, com apenas 6 anos de idade, foi sequestrado, torturado e morto. Segundo algumas informações que circularam na época, ele teria sido vítima de um suposto caso de bruxaria. Mas de 30 anos depois, o julgamento das acusadas já passou por diversas reviravoltas. Até mesmo suspeita-se que o corpo enterrado não se sabe se é do menino. E o mistério em volta do acontecido continua. Mas quem era Evandro? Evandro Ramos Caetano nasceu em 1986 na cidade de Guaratuba, Paraná, local que tinha pouco mais de 20 mil habitantes na época. O menino era tranquilo e costumava brincar com os amigos. Em abril de 1992, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, desapareceu. Alguns dias depois, seu corpo foi encontrado com suspeitas de prática de ritual satânico. O corpo do garoto Evandro foi encontrado no dia 6 de abril de 92, em um matagal, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. O julgamento e as investigações ocorreram ao longo de anos, se arrastando por quase 2 décadas. Foi um caso difícil de ser julgado, pois não existiam muitas informações. A última movimentação aconteceu em 2016. O Brasil passava por um momento complicado, sendo presidido por Itamar Franco, que assumia depois da cassação de Fernando Collor de Mello. A morte do garoto serviu para alavancar o medo das pessoas, principalmente no estado do Paraná, onde diversas outras crianças haviam desaparecido naquele período. Em junho de 92, 7 pessoas foram presas na cidade confessando o crime e afirmando que o jovem foi utilizado em um ritual macabro. Mesmo assim, as investigações continuaram e foram longe. Nem mesmo a culpa das pessoas que haviam confessado estava devidamente confirmada e muita coisa ainda precisava ser esclarecida.
Filha de Celina Abage e Aldo Abage, ex-prefeito de Guaratuba, Beatriz Cordeiro Abage, era uma mulher que morava em Curitiba e tinha dificuldades para lavar o rosto. Alguns a consideravam uma bruxa, que teria sido responsável pela morte do Evandro. Ela foi acusada de magia negra pela Promotoria Pública do Paraná. O Ministério Público seguiu uma linha de investigação, anotando uma lista com os nomes dos suspeitos, incluindo Pai de Santo. A família Abage possuía em Guaratuba uma serraria com mais de 50 funcionários, que depois foi desativada e abandonada. E 3 meses após o crime, os policiais entraram na residência da família. Celina e a outra filha, Sheila, eram acusadas de terem sequestrado o jovem Evandro. O local do crime, a serraria, seu sangue, coração e vísceras teriam sido oferecidos a uma entidade no ritual de magia negra, que possuía uma imagem perto da porta principal do local. Mais de 20 anos depois, a residência foi demolida e restaram somente muros. O primeiro julgamento de Beatriz e Celina aconteceu só no dia 23 de março de 1998, quase 6 anos depois do caso Evandro. O julgamento durou nada mais nada menos que 34 dias, onde elas foram consideradas inocentes. Em 99, o júri foi anulado e em maio de 2021 o processo foi retomado. O pai de santo, Oswaldo Marceneiro, foi o outro julgado. Além deles, o pintor Vicente Paulo Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares foram condenados em 2004. Um ano depois, outros 2 envolvidos acabaram sendo absolvidos, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos. Tempos depois, em 2011, Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. Para fechar, em 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná perdoou Beatriz. Beatriz chegou a cumprir pena na penitenciária feminina de Piraquara, no Paraná. A sua cela tinha uma janela basculante na frente da janela principal, gradeada. Celina e Beatriz Abage ficaram presas entre 92 e 95. A janela basculante era soldada ou chumbada. Dessa forma era impossível abrir ou até mesmo fechá-la. As pessoas pensavam e acreditavam que se a basculante pudesse ser aberta, as mulheres se transformariam numa nuvem de fumaça praticamente invisível e conseguiriam fugir pelas grades de ferro. Imaginavam que as duas eram bruxas, assim como parte da população. Acontece que o processo em que foram envolvidas consistia em satanismo. Depois Beatriz estudou direito e sempre negou o envolvimento. O corpo, ou suposto corpo de Evandro, foi encontrado no dia 11 de abril. Só se falava nisso naquela cidade. O assunto se tornou mais popular do que uma enchente ocorrida 24 anos antes, em 1968. Todas as pessoas da cidade queriam saber sobre a história do menino e o tal caso de bruxaria que havia tirado a vida do garoto. A história passou a ficar conhecida como Bruxas de Guaratuba. Até 2016, não havia certeza sobre o corpo que estava enterrado no cemitério central. Por diversas vezes tentaram fazer a exumação, sempre sem resultado. Essa era uma dúvida bastante comum em moradores da cidade e ainda nas autoridades de Curitiba. O Ministério Público negou todas as possibilidades, mas realizou um novo julgamento. O garçom Wilson Weintraut, que desde pequeno era vizinho da família de Evandro, disse que, abre aspas, esse crime paralisou a cidade e ainda hoje só se fala sobre ele, fecha aspas. Já o delegado diretor do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, Luiz Carlos Oliveira, garante que o corpo não é do menino. Disse ele, abre aspas, não é o cadáver de Evandro. Durante as investigações eu disse, pago do meu bolso as despesas de exumação, mas ninguém quis me ouvir, fecha aspas. As testemunhas afirmam que 3 exames de DNA foram realizados e 2 foram inconclusivos. Já o último teste feito com um dente de leite do garoto apenas constatou
que era um de seus dentes, não sendo encontrado nenhum vínculo entre dente e corpo. Professores e peritos dizem ainda que o corpo não era de uma criança de 6 anos de idade. Pois é, se não era o corpo de Evandro, era o corpo de quem, hein, Yara? Essa história é muito complicada e cheia de pontas soltas, né? Muitas pontas soltas. O que acontece, Márcia? Eu creio que esse caso se deu na década de 90 e tinha muito aquela questão da Kombi que roubava criança, pessoas que roubavam criança, não tinha câmera salvando nossas vidas, que embora vivamos aí num grande BBB, mas na verdade elas ainda salvam vidas. Porque ajuda a esclarecer crimes como esse, por exemplo. E de fato, Yara, esse ano de 92 foi um ano muito conturbado, porque também foi o ano, no final de 92, que ocorreu o assassinato de Daniela Pérez. Exatamente. E ali naquela região sul, com o Evandro, se somavam 7 crianças desaparecidas no total. Já havia outros casos de desaparecimentos, né? Isso aí. Verdade. Ele não foi o primeiro caso. Não. O primeiro caso ali em Guaratuba, na verdade, foi do Leandro Bossi, que foi encontrado justamente no mesmo lugar onde Evandro foi encontrado. Agora há pouco tempo que foi feito exames e foi constatado, sim, que aquele corpo que estava ali, que na época, na década de 90, falava que era de uma menina, 30 anos depois foi feito novos exames, assim como foi feito também na questão do Evandro, e descobriram que aquele corpo que também foi encontrado no mesmo local onde Evandro foi encontrado pertencia a Leandro, que tinha sumido em fevereiro de 1992. Na mesma época, né? Bem pertinho. Na mesma época, isso aí. O triste disso tudo é que as pessoas acabaram também acusando essas mulheres, né? Ainda não se sabe se realmente elas são culpadas ou não. Tanto que o processo, o julgamento, passou por várias circunstâncias, várias reviravoltas e acabou, acho que elas foram inocentadas no final de tudo, né? Porque na verdade eles usaram um ritual para poder condenar 7 pessoas. Sendo que não tinha, como eu falo, são pontas soltas. Não tinham provas, né, Yara? Não tinham provas. Exatamente, não tinham provas. Condenar, enfim, o coração do menino, no fim de tudo. Eram umas histórias assim, meio realmente macabras, que na época as pessoas compraram essa ideia e virou uma grande histeria coletiva que tomou conta de toda a cidade. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço pro Lucas, que nos ouve por meio do Spotify. O Marcos Adílio, muito obrigado pela audiência de vocês. O Leandro Lopes também, excelente relato. Sou novo aqui, estou ouvindo vocês. Obrigado, Leandro. Um abraço para você. Obrigada, Leandro. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Tudo pelo Spotify, tá, pessoal? Isso aqui. O Herbert Baldenarena, obrigado pela audiência. E também o Bruno Silva, nome de atleta de futebol, jogador de futebol, viu, Yara? São esses os recadinhos que nós recebemos aqui, os alôzinhos. O pessoal que comentou aqui, depois quem quiser ver os comentários dele, só entrar aí no link anexo a esse conteúdo. Lá no Spotify você vai ver os comentários dos nossos amigos publicados. No YouTube, eu repito, você me desculpem, mas a gente não publica mais o conteúdo na íntegra no YouTube. Então, sinto muito se alguém fica triste, fica chateado, reclama com o YouTube. Quando o YouTube passar a fazer igual faz o Spotify, ou seja, entregar o nosso conteúdo para a audiência de maneira clara, sem palhaçada de ficar retendo nossos conteúdos, aí quem sabe nós pensaremos, né, Yara, de publicar os nossos conteúdos de novo na íntegra no YouTube. Concorda? Verdade. Dito isso, meu amigo, minha amiga, muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Tenha você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Afinal de contas, não sei o dia, o horário que você vai ouvir esse conteúdo. O mais importante é que você ouça. E, repito, compartilha com um amigo, com uma amiga. Comenta aqui também, tem uma enquete aqui do lado de cada episódio, você pode participar da enquete. E a gente espera você num próximo conteúdo. Yara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, Márcio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Bye.